Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A ONU, Organização das Nações Unidas, está tentando costurar um acordo com a Ucrânia e Rússia para liberar o comércio de grãos via Mar Negro e diminuir tensões ligadas a preço de alimentos e fome no mundo. Nesta semana, a FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, indicou grandes incertezas nos mercados, com um cenário de preços altos para milho e trigo e estoques apertados e impossibilidade de exportação pela Ucrânia. Neste contexto, o Brasil tem dado importante contribuição com farta produção. A Companhia Nacional de Abastecimento está prevendo a maior safra de grãos da história, com mais de 271 milhões de toneladas. Apesar da quebra na soja e milho verão, as culturas de inverno, como milho e trigo, estão com estimativas de resultados recordes. E o mundo também acompanha a safra dos Estados Unidos, que está em desenvolvimento nos campos. No mercado financeiro, as notícias sobre a possibilidade de uma recessão econômica acontecer nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, estão no nosso radar. O CEO do banco JP Morgan alertou para um furacão econômico se formando no país norte-americano. E o presidente Jair Bolsonaro, ele esteve reunido com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Cúpula das Américas, nos Estados Unidos. E na China, alguns distritos de Xangai voltaram a ter lockdown por conta da Covid-19. Na Europa, a agenda verde avança apesar da guerra. E aqui no Brasil, vamos ter a atualização sobre o mercado de fertilizantes. Tudo isso e mais em análises a partir de agora. A ONU, Organização das Nações Unidas, tenta negociar com a Rússia a criação de um corredor via Mar Negro para que a safra de grãos da Ucrânia seja exportada. Nós vamos até a Europa, onde está o consultor agrícola ucraniano Andriy, para saber qual a situação da infraestrutura do país que está em guerra com a Rússia e as condições para a exportação de grãos. Como tem sido a exportação de grãos da Ucrânia, Andriy? É possível exportar alguns grãos, mas tem sido bem difícil agora. Se você olhar para fevereiro, a Ucrânia exportou, se não me engano, 7 milhões de toneladas ou mais em um mês. Depois disso, nós tivemos uma queda forte em março para 2,5 milhões, em abril um pouco acima de 1 milhão, porque nós ainda temos estoque disponível que precisa ser exportado para o mercado internacional. Ultimamente tem sido muito difícil. E quais são as condições de infraestrutura na Ucrânia neste momento? O que você sabe a respeito dos portos e pontes? Em muitos casos, o transporte da cadeia de suprimento está destruído após ser atingido por objetos aéreos vindos da Rússia. Através de aeronaves e mísseis, por exemplo, muitas pontes importantes foram destruídas. Eles atingiram um grande terminal em Mykolaiv, que é um dos maiores terminais de grãos. Eu não tenho certeza se o terminal já está operando ou não. Muitos objetos atingiram e destruíram totalmente ou parcialmente a infraestrutura de trens. Infelizmente, nós estamos enfrentando esses tempos difíceis nesse setor de cadeia de suprimento da Ucrânia. E quantas toneladas de grãos a Ucrânia está apta a exportar, hein? Nós temos estoques exportáveis ao redor de 18 milhões de toneladas. Isso varia um pouco a estimativa, um pouco mais ou um pouco menos, em grãos principalmente de trigo, milho e algo de cevada. Isso é o que temos. E, Andriy, você acredita em uma negociação com a Rússia para escoamento dos grãos exportáveis da Ucrânia? Eu dificilmente acredito que essas negociações podem mudar a situação de alguma maneira significativa. Na sua opinião, a guerra deve se estender por muitos mais meses? Nós estamos bastante pessimistas, infelizmente. Eu penso que o real progresso pode começar em 1 ou 2 meses. Seria somente o começo de um processo. Em 6 meses, o exército da Ucrânia poderá expulsar as tropas da Rússia de grandes partes do nosso território. E sobre os preços globais de grãos, hein? O que você espera para os próximos meses? Enquanto a guerra na Ucrânia continuar acontecendo, não haverá baixos preços para grãos no mundo. Este é o sério fator que suporta os preços globalmente.
Hendry, muito obrigada pelas informações direto da Europa. Hendry, que é ucraniano, tem família na Ucrânia e é um consultor agrícola que acompanha de perto esta situação. Obrigada por abrir esta edição do Hora H do Agro conosco. Volte sempre. E a alta global de alimentos aumenta a necessidade de produção farta em potências agrícolas como o Brasil. Para que o país continue contribuindo com exportação de alimentos, é preciso que os insumos essenciais cheguem a tempo nas fazendas. O Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes que utiliza. E há cerca de 90 dias do início da safra verão, nós vamos agora atualizar a situação do mercado de adubos com empresas que ocupam grandes fatias do mercado nacional. É hora de saber o que podemos esperar. Vamos receber os nossos convidados? Quero apresentar a vocês Roberto Carlos Oliveira, ele que é head de fertilizantes para a América Latina da Nutrien. Roberto, seja muito bem-vindo. Um grande prazer participar aqui do programa Hora H do Agro e poder falar com você, Kelly, e com esse público que, na sua maioria, são protagonistas do agronegócio brasileiro e do mercado e o público em geral. Um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, obrigada pela presença. Recebemos também Maicon Costa, vice-presidente comercial da Yara Brasil. Maicon, seja muito bem-vindo. Maicon, acho que a gente está com seu microfone no mudo. Você consegue abrir para a gente? Seja bem-vindo. Olá, Kelly, obrigado. Prazer enorme estar aqui com você, com os colegas aqui e falando com os espectadores aqui do nosso agronegócio brasileiro. Prazer. Da mesma forma. E vamos começar essa conversa que interessa demais a nossa audiência. Roberto, minha primeira pergunta para você: como é que está o fluxo de importação de fertilizantes dentro da normalidade no momento? E mais, quais são as suas expectativas para os próximos 90 dias? Porque os dados oficiais mostram que o adubo está chegando, né? Só que tem muito adubo para chegar, não tem? Conta pra gente. É, isso mesmo, Kelly. Esse ano nós vimos um movimento aqui de importação mais acelerado do que nos anos anteriores, né? Nós vimos aqui números que nós podemos observar nos line-ups dos navios, né? Nós recebemos até agora aí algo como 18 milhões de toneladas. Isso dá mais ou menos, só para ter uma ideia, 2,2 milhões de toneladas a mais do que o mesmo período do ano passado. Tá, então, ou seja, está chegando, né, teve um movimento forte e todo o setor correu para realmente disponibilizar mais produto para realmente cumprir o nosso papel, né, de alimentar o mundo. Tá? Então, teve esse avanço na disponibilidade de produtos, sim, mas ainda tem muito produto, né? Chegaram essas 18, tem um estoque de passagem. Chegaram, o que eu digo, eu estou colocando inclusive os números aqui de line-ups, que está no navio, mas já está nomeado, tudo para descarregar. Além disso, tem um estoque de passagem, que soma aí algo como 25 milhões de toneladas. Tem um pouco de produção nacional, mas como você mesmo disse, Kelly, nós somos dependentes do mercado externo, importamos entre 80% e 85% do total de demanda de fertilizantes, então precisamos ainda de um bom volume para chegar, né? Mas temos aí um estoque aí para os próximos 2-3 meses aí em casa. Agora diga pra gente, Roberto, esses dados que você mencionou, eles estão dentro da normalidade? Eles estão com remessas vindas dos nossos principais fornecedores? Para nossa audiência relembrar, a Rússia é um dos nossos principais fornecedores, havia uma grande insegurança também quanto às remessas vindas da Bielorrússia. De onde são as origens desse adubo que está chegando para vocês? Tá, Kelly, o que aconteceu é que a mobilização foi muito grande, né, porque houve realmente um rearranjo em todo o supply global, né. Nós vimos aí, observamos que com a saída da Bielorrússia, né, então nós tivemos vários fatores, uma questão geopolítica, como você citou no início, né, que começou com Bielorrússia, que até hoje tem as sanções e nós não conseguimos operar mais com produtos de lá. Tivemos a guerra e com isso houve um rearranjo e outros fornecedores trazendo produto, quando a gente fala principalmente de potássio, né? Mas vale lembrar que tem ainda nitrogênio e fósforo que vem também de outras fontes, e tivemos outras questões ainda, como China, como um grande fornecedor que segurou as exportações para conter ali internamente a inflação. Isso também provocou aí um distúrbio
e nós tivemos que correr atrás de outras fontes e buscar outras importações, tá? Mas Rússia tem vindo produto de Rússia, Bielorrússia não, mas Rússia tem seguido suprindo o nosso mercado também, tá? Ou seja, para a gente fechar essa primeira parte com você, Roberto, a informação é que as entradas, as importações de fertilizantes estão dentro da normalidade e com viés de continuar desta forma, pelo menos com as informações e estimativas de embarques que você tem até o momento? E, Kelly, até hoje, né, dados que nós já temos, contando com a ENAP, nós temos 2,2 milhões de toneladas a mais que o mesmo período do ano passado. Isso tem provocado, inclusive, Kelly, uma certa preocupação nos portos brasileiros e na estrutura de retroporto com uma questão de armazenagem. Tem bastante produto, 2 milhões de toneladas a mais que o mesmo período do ano passado. Isso dá um certo conforto momentâneo, mas eu tenho aqui, né, eu acho que tem um ponto de atenção, né, que existe uma postergação em algumas regiões das compras por parte dos produtores, e isso pode trazer uma questão logística, né, Kelly? Tem um eixo aqui que é movimentar tudo isso até as fazendas, né? Então, tem uma preocupação, principalmente isso nas regiões sul e sudeste, que o mercado, a comercialização ainda está um pouco atrasada, tá? Então, apesar de ter produto hoje que dá aí para 2, 3 meses, tem que movimentar tudo, tem que trazer mais produto, obviamente, e tem que movimentar tudo isso em algumas regiões que a comercialização está atrasada e nós podemos ter uma dificuldade, né, porque tem toda uma infraestrutura para movimentar, Kelly. Muito bem, muito obrigada pelas informações iniciais, Roberto. Maicon, eu passo a você a pergunta. Objetivamente, para a gente começar, eu gostaria de saber as informações da Yara sobre volume de importação de fertilizantes até o momento, se está acima da normalidade, dentro da normalidade, e como é que estão os line-ups, quanto mais vocês têm para receber, para a gente primeiramente aqui abordar a questão de abastecimento para o mercado brasileiro. Também estão chegando cargas da Rússia, quais as origens, várias questões para você. Obrigado, Kelly. Acho que os dados gerais, né, que são disponibilizados pela ANDE, que o Roberto bem comentou, do setor, indicam, né, uma normalidade, um pouco além disso, na verdade, as importações até o momento. Não é diferente para a Yara, como em números gerais a gente está em linha com o ano anterior. A Yara não está trazendo produto após o início da guerra, né? A Yara respeitando as sanções da União Europeia, né? Então a Yara não está importando especificamente da Rússia ou das empresas sancionadas na Rússia, né? Mas com os volumes que a gente havia iniciado o processo anteriormente à guerra e com o rearranjo com outros fornecedores que a Yara tem globalmente, a gente está conseguindo trabalhar muito próximo de uma normalidade. Próximo de uma normalidade. Então, vou explorar esse ponto aqui com você. Nós não estamos, de acordo com as informações que você está nos trazendo, dentro de um contexto de normalidade no que se refere às cargas importadas pela Yara, até porque a Rússia não é hoje uma das principais origens de vocês, conforme você noticiou. Quais são as principais origens de vocês e você estima que haverá uma normalidade de agora em diante? Por quê, Maicon? Isso, de novo, né, como a Yara acaba tendo esse impacto em respeito às sanções, especialmente no potássio, né, que é o grande produto de importação da Rússia, a Yara tem outros fornecedores, né, seja da América do Norte ou outras fontes, que compensaram quase que na totalidade esse volume vindo da Rússia, Kelly. Em relação a abastecimento, Maicon, conta pra gente. Quais são as suas previsões para os próximos 90 dias? Você acredita que, com as informações que você tem, se puder dividir conosco em relação à line-up, em relação às compras que já foram feitas, quanto mais tem para ser importado nos próximos meses e se isso está dentro de um calendário considerado normal por vocês? Eu acho que sim, Kelly. O grande ponto aqui, como de alguma forma o Roberto mencionou aqui, a gente tem um ambiente de alguma forma de conforto para os próximos 3 meses, né? Então, com o produto que está em casa, está chegando, né? O grande risco aqui está na continuidade, seja de um ponto, tem o lado diretamente logístico aqui, e a outra própria tomada de decisão do agricultor, né? Então, se por um lado, com o advento da guerra, né, a gente tinha uma preocupação e tem, né, muito grande com o abastecimento, a disponibilização de produto,
a gente pode dizer hoje, né, que as empresas, de maneira geral, fizeram um bom trabalho em conseguir disponibilizar produto. O preço, de fato, subiu bastante, né, que a linha aí coloca o agricultor num momento de uma posição de incerteza na tomada de decisão. Então, hoje, né, muitos agricultores estão postergando a tomada de decisão. Isso, por consequência, vai frear a tomada de decisão das empresas, né, que é em trazer mais produto, e aí a gente pode cair, de fato, num gargalo logístico na sequência, né, isso indo mais para setembro, outubro. Então, essa é a nossa grande preocupação, um conforto de curto prazo, mas um risco aqui que vem especialmente pela postergação da tomada de decisão de alguns mercados, né? Bom, para a gente então amarrar esse primeiro ponto que vocês trouxeram, tanto o Roberto quanto o Maicon, me parece, eu gostaria que vocês me corrigissem, que neste momento, na visão da Nutrim e da Yara, não há um risco alto de faltar produto no Brasil. As importações estão dentro da normalidade ou próximas da normalidade, com boas expectativas ao longo dos próximos 90 dias. No entanto, a concentração logística dentro do Brasil é que poderá ser um desafio, tanto para custo de frete quanto para questões desse produto chegar a tempo na fazenda. Roberto, é isso que eu entendi, tá correto? É isso que você entendeu, Kelly. É difícil prever o que vai acontecer lá na frente, mas para hoje, dentro do que já está no mercado de importação, de ir no line-up, a normalidade tem até como disse, um pouco mais produto, 2 milhões de toneladas a mais já no mercado, aqui no Brasil. Isso traz um certo conforto, mas sim, você tem toda a razão quando você afirma, como nós mesmos e o colega Michael afirmou, nós temos aí uma postergação das compras, né, por parte do agricultor, que pode trazer um gargalo logístico para a safra. Muito bem. Maicon, algum ponto a acrescentar ou exatamente isso, o nó está na distribuição interna, que na sua avaliação vai começar a se concentrar ou aparecer esse problema a partir de quando, Maicon? Esse ponto é exatamente esse, Kellen, e a gente vai começar, se a gente tiver esse problema, esperamos não passar por ele, né, mas vai ser justamente nos dias, nas semanas que antecedem a safra, né, com a postergação, chegando mais próximo do início do plantio, aí não há mais tempo hábil, e havendo a concentração é nesse momento, né, um mês, 2 meses antes do início do plantio, que a gente vai começar a sentir esse efeito. 1 mês a 2 meses antes do plantio, ou seja, nesse momento parece que temos uma boa notícia para a nossa audiência, que é uma diminuição considerável do risco de faltar produto. Eu volto com vocês já, Roberto e Maicon. Quero aqui conversar com vocês da nossa audiência, porque há um outro elemento importante para colocarmos nessa discussão, que é a quantidade de fertilizante que deverá ser usada nas lavouras do Brasil. Como os nossos próprios entrevistados mencionaram, a alta de preço dos adubos no mercado internacional acabou fazendo com que muitos agricultores questionassem o volume que eles iriam adicionar nas produções. E é sobre este tópico que a gente vai conversar agora com os nossos entrevistados. Roberto, eu gostaria de saber se, na sua avaliação, o Brasil vai diminuir o uso de fertilizantes na temporada 22-23, ou você acredita que aquele movimento que a gente viu, pelo menos nos 2 últimos anos, de aumento nas importações, vai continuar? Quais são os seus dados, Roberto? Conta pra gente. Então, Kelly, olha, nós estamos acompanhando aí, junto com os nossos clientes, né, essa dinâmica de preços de insumos como um todo e de fertilizantes aqui, que é o tema, né? E que tem atingido, de fato, os níveis mais altos dos últimos 10 anos. São preços históricos, eu diria. E há tempos nós temos visto aí esse crescimento também da demanda mundial, né, por nitrogênio, fósforo e potássio, e impulsionado, obviamente, pela valorização dos preços de commodity, e lembrando também pela produção de alimentos, né. Por isso, né, nós temos aí, como Nutrim, nós temos levado, né, e é importante entender um pouquinho de Nutrim. Nutrim aqui que faz parte da nossa solução, e um pouco para responder mesmo a sua pergunta, né, nós operamos aqui no Brasil no varejo de insumos agrícolas, né, desenvolvendo uma plataforma ágil, sustentável, conectada às tendências e às necessidades do agricultor, embora fazer parte da Nutrim Limited, que tem produção e mineração lá fora. Bom, isso, né, quando a gente fala levar soluções aqui, nós estamos falando de uso racional de fertilizantes, Kelly.
E aí sim, falar o quanto se consome, a gente está falando muito mais hoje em qualidade de uso de fertilizantes, uso racional, uso customizado. Nunca se fez tão necessário, Kelly, se fazer análise de solo e realmente aplicar o que se necessita. Esse custo está tão alto, né? E por vários fatores, nós podemos falar depois de custo, mas tem que se usar de forma racional. E hoje o que nós vimos, né, os dados, né, contra fatos não têm argumentos, né? Nós estamos vendo aí hoje os números oficiais da ANDA já nos mostraram uma queda de janeiro a março, tá? Apesar de ter uma recuperação em março, mas até agora se entregou 4% menos fertilizantes que no mesmo período do ano passado, janeiro a março. Tá, então isso já demonstra aí uma queda. Lembrando que o ano passado o mercado foi aí de 46 milhões de toneladas de fertilizantes. Muito bem. Nós... Pois não. Pois não, é isso. Então, até agora já tem já estamos sentindo aqui uma queda de 4% nessa demanda e o uso racional se faz cada vez mais necessário. Excelente, Roberto. Para eu fechar esse ponto com você, você menciona, e é de fato algo que a gente está vendo no agro, uma racionalização do uso, uma gestão mais acurada para diminuir desperdícios, já que os custos de insumo estão em patamares historicamente altos. E você mencionou que de janeiro a março foi observado um recuo nas entregas na comparação com o mesmo período do ano passado. A minha pergunta mais objetiva para você é agora em relação ao que vem pela frente. Você falou que na última safra a gente importou 46 milhões de toneladas. Você acredita que o Brasil vai superar a importação de 46 milhões ou com essa racionalização do uso não chegaremos a esses patamares? Então, na verdade, o uso foi de 46 milhões de toneladas, a importação um pouco menos. Tá? Perfeito, o uso de 46 milhões de toneladas e assim... os números até hoje já mostram queda, difícil fazer previsão, mas nós temos consultorias que estão apontando números abaixo de 46. Eu não falo pela empresa, mas por consultorias apontando um número mais próximo de 43 milhões de toneladas. Ou seja, 46 milhões de toneladas em uso, corrigindo a informação aqui, obrigada, Roberto, e consultorias já passaram informação para a Nutrien de que isso pode ser reduzido na temporada 22-23. Qual a visão da Yara, Maicon? Primeiro, nosso entendimento também é que o uso racional ele se faz mais necessário que nunca, né? Então, como os próprios números da ANDA mostram, a gente vê essa redução e nós acreditamos que uma eventual redução no tamanho do mercado ela venha muito mais, de fato, pela racionalização. Então, aquelas áreas, aqueles produtores e para aqueles nutrientes que vinham usando talvez ou tem como a gente fala, né, um estoque no solo. Então, cabe mais do que nunca nesse momento entender melhor a necessidade de cada solo, de cada lavoura e aplicar com consciência. A gente não vê uma redução por questão de rentabilidade dos cultivos, né? Porque felizmente, para a imensa maioria, né, dos cultivos, das lavouras no Brasil, a rentabilidade ela ainda é boa para o agricultor. Então, não parece fazer muito sentido, né, para um agricultor. A gente pega especialmente os cultivos extensivos, né, soja, milho, algodão, cana, não parece fazer muito sentido reduzir a nutrição além do ponto da racionalidade. Então a Yara primeiro incentiva que o agricultor sempre use o necessário, não mais, não menos, e se alguma redução de mercado vier, como algumas consultorias de fato já indicam, ela deveria vir pelo uso mais racional, que deveria, de fato, não ser uma realidade só para esse ano, mas deveria ser uma prática constante, né, da agricultura brasileira. Você vê uma tendência da Yara reduzir as entregas de fertilizantes na temporada 22-23 ante os resultados que a Yara teve na temporada anterior, Maicon? Isso vai depender, né, do desempenho do mercado como um todo, né? A gente, por certo, não sabe ainda qual é o tamanho do mercado de 2022. Nós estamos preparados e nos preparando sempre para atender aos nossos clientes. Se porventura, né, nossos clientes, nosso mercado reduzir, possivelmente a Yara terá um aumento ou redução, nesse caso proporcional, né? A gente busca atender os nossos clientes da melhor forma e tem sim uma expectativa geral de mercado que a demanda como um todo possa ser menor esse ano. Se for, a Yara vai estar preparada para esse tamanho de mercado. Muito bem. Maicon, eu não tenho como não te perguntar sobre uma notícia que esteve na imprensa brasileira nesta semana, decisão da Yara de fechar a misturadora em Goiás. Qual é o impacto que isso vai ter para o agro brasileiro?
É um bom ponto, Kellen, e de fato, para ser objetivo na tua pergunta, o impacto ele vai para a Yara, né, para o nosso atendimento, ele vai ser, em termos de volume de atendimento, ele é nulo, né? De fato, ele veio nesse momento que o fertilizante está em voga, né, está na mídia em todos os sentidos, mas o projeto de fechamento da unidade de Catalão, que é uma unidade já bastante antiga, que não atende mais aos padrões de qualidade de produção da Yara, já era um plano de longa data, e de fato o que a gente faz para o mercado de Goiás, a gente deixa de atender com uma unidade e atende com 3 unidades. Então a gente está abrindo uma nova frente de atendimento no sudoeste goiano, que a gente começa a operar agora em julho, e nós temos a unidade de Rio Grande, que embora bastante distante, né, ela atende com competitividade uma parte do estado de Goiás, e também temos o polo de Uberaba com capacidade para atender outra parte do estado. Então a Yara atende de um outro modal, o estado, com um pouco mais de competitividade. Lembrando, né, que a gente tem hoje mais de 30 pontos de atendimento, né, unidades misturadoras e fábricas no Brasil, e a revisão desses pontos ela é constante, né, dada a dinâmica logística que é fundamental para o negócio de fertilizantes, assim como é da produção agrícola, né. Então essa revisão é constante e o processo de Catalão é parte disso. Muito obrigada, Maicon, pelos esclarecimentos. Essa era uma questão que nos interessava demais, entender a dinâmica disso para o agro brasileiro. Roberto, eu volto com você e a minha pergunta também é um olhar para o futuro, porque para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria de trazer o máximo de detalhes para a nossa audiência sobre qual é a situação no mercado de fertilizantes no Brasil. Vocês já falaram aqui, inclusive você, Roberto, sobre uma comercialização relativamente atrasada em áreas do Sul e Sudeste. Objetivamente, eu gostaria de saber se você acredita que a gente pode ter no futuro dificuldades para atender uma demanda, dado que agora os grãos subiram e o preço do fertilizante começou a cair. Será que essa demanda vai aumentar? E se tiver um repique, vão conseguir atender? Kellen, essa de fato é uma preocupação, sabe? Porque dentro do nosso planejamento nós temos trabalhado muito e fortemente para atender essa demanda quando ela vier, mas tem fatores que fogem ao nosso controle, né? Por exemplo, logística. Hoje nós estamos vendo aí exportações, recordes de exportação de grão, ou seja, muito caminhão no porto, e no entanto, quando esse movimento voltar, os caminhões podem não estar no porto mais, e como é que você traz para o interior esses fertilizantes? Então, a questão logística é uma grande preocupação nossa, sabe? Muito mais do que disponibilidade de produto, é como movimentar isso com essa postergação da compra nessas regiões que nós mencionamos. Para isso, né, Kelly, nós temos feito investimentos. Nós investimos no ano passado mais de 600 milhões, nós anunciamos recentemente 4 novas fábricas para estar mais próximo e aumentar a capacidade de produção, para estar mais próximo e ter produto mais próximo do agricultor possível. Mas é uma preocupação, Kelly. Ou seja, se houver um repique de demanda por uma melhora da relação de troca, alguns agricultores podem ficar sem produto, não porque não tenha estoque, mas porque não vai ter logística suficiente para entregar esse produto? Foi isso que eu entendi, Rodrigo? Roberto, está correto? Hoje nós estamos vendo, de fato, como você disse, o aumento do preço de grãos, melhorando a relação de troca, né? E nós podemos ter uma demanda daqui a pouco, uma corrida de demanda. E sim, essa dificuldade de movimentar esse produto. Lembrando, assim, que o que está aqui hoje é ok, a gente vai movimentar, tem muito produto para chegar. Agora, o ponto é sair produto do porto, ou mesmo lá de fora, do que tem para chegar ainda, né, do mercado internacional, e chegar na fazenda. Essa é a preocupação em tão pouco tempo, né? Quando eu falo que está atrasado, eu estou comparando a comercialização com os anos anteriores. Esse ano está mais atrasada nesse mercado. Quando vem de uma vez, a gente, de fato, tem um gargalo logístico. Então, pode acontecer. Muito importante esse aspecto, Roberto. Obrigada. Maicon, como você vê a condição da Yara atender um repique de demanda, caso ele acontecer, em função de uma melhora na relação de troca, se a gente observar isso se confirmando para grãos e fertilizantes, de acordo com os movimentos de mercado mais recentes? O nosso ponto, né, que a gente está novamente, né, a gente está preparado para atender os nossos clientes, porém, o grande ponto nosso aqui é que nós não podemos nos preparar para uma demanda que talvez venha, né? Então a gente está em constante conversa com os nossos principais parceiros, nossos principais clientes,
para ter esse alinhamento, né? E o fato é que as coisas mudam bastante rápido, né? A gente estava há 2 meses atrás, né, sem saber se ia ter fertilizante no Brasil. A gente vive hoje um momento que eu diria que ele é bom para o agricultor, né? Porque esse pânico de não vai ter fertilizante, será que vai ter? Momentaneamente, né, Kellen, ele desapareceu, vamos falar dessa forma, porém, a gente não sabe como vai estar aqui 2 meses. Então, a nossa recomendação, de fato, para o agricultor, que é quem pode e deve tomar a decisão, né, é que faça as suas contas e, se entender que faz sentido, tome a sua decisão, procure seu parceiro de confiança o quanto antes, né. Esperar para comprar lá na frente é uma aposta, né, pode ser que o preço esteja melhor, pode ser que não tenha produto disponível. De novo, né, em nome da Yara, a gente está preparado para atender os nossos clientes dentro de uma demanda que a gente está conversando e está sempre alinhando, né. Bem, Maicon, muito obrigada. Aproveito para já agradecer você, Maicon Costa, vice-presidente comercial da Yara Brasil. Volte mais vezes, foi uma satisfação ouvi-lo. Obrigado, Kelly, é um prazer. Em nome da Yara, estar presente aqui, falar com você, falar diretamente com os agricultores aqui do Brasil, né, e outros parceiros de negócio, sempre à disposição. Muito obrigada. Agradeço também a você, Roberto Carlos Oliveira, ele que é head de fertilizantes para a América Latina da Nutrien. Roberto, foi um prazer recebê-lo. Um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Conte comigo, conte com a Nutrien. Um abraço a todos. Da mesma forma, obrigada a vocês pelos esclarecimentos. E nesta semana aconteceu a 9ª edição da Cúpula das Américas, que reuniu líderes de países das Américas do Norte, Sul, Central e do Caribe também. Após participar do evento, que ocorreu nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou pela primeira vez com o presidente norte-americano Joe Biden. A pauta ambiental também esteve na conversa. E para tratar da Cúpula das Américas, efeitos para o agro e mais, geopolítica mundial, eleições no Brasil e riscos de recessão na maior economia do mundo, os Estados Unidos, eu recebo o diretor de estratégia da Arco Advice, Tiago de Aragão. Tiago, seja muito bem-vindo. Conte pra gente qual o saldo desta Cúpula das Américas. Houve algum avanço na relação entre Brasil e Estados Unidos? Seja bem-vindo. Obrigado, Kelly. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, uma Cúpula das Américas é sempre um evento importante pelas potencialidades que podem sair dali. Você não vai indo para a Cúpula das Américas esperando sair com um prêmio ou esperando sair com algo estritamente fantástico debaixo do braço. Não é o caso, mas ali é o ponto de partida para várias negociações e várias relações que podem ser melhoradas, e no caso do Brasil, que precisam ser melhoradas. Então, creio que a maior vantagem da participação do Brasil na Cúpula das Américas, primeiro, que deveria participar, obviamente, por se tratar de um evento de relevância hemisférica, mas foi a aproximação que o presidente Bolsonaro desenvolveu e inaugurou com o presidente americano Biden. Desde o início do ano, em janeiro, quando o Brasil foi o penúltimo país do mundo a reconhecer o Biden como presidente, tendo o México sendo o último, as relações estavam meio complicadas, mas o fato do Bolsonaro participar e ter uma conversa com o Biden e publicamente falar que o Biden é uma pessoa maravilhosa, que ele adorou a conversa, isso é muito bom porque isso cria um caminho para desenvolvimento de acordos e aproximações diplomáticas que podem acabar levando a acordos mais interessantes entre os dois países. Não saiu nenhuma assinatura, nenhum acordo exatamente que possa ter algum impacto, por exemplo, para o agro do Brasil, na sua avaliação? As questões ambientais estiveram na pauta também, porque Biden tem se mostrado um crítico da agenda verde do governo Bolsonaro, né? Sim, ele é um crítico disso, não vai deixar de ser, independente do que o Bolsonaro fale dele ou mude de opinião em relação a ele, isso é uma agenda que vai continuar. O foco da Cúpula das Américas acabou sendo imigração, e principalmente imigração ilegal, e como que os Estados Unidos quer a cooperação de países centro-americanos, principalmente do México, mas também houve citações importantes ao Equador, à Colômbia em relação à imigração, e esse acaba sendo um tema muito importante. Ao mesmo tempo que é um tema muito importante, é um dos vícios de linguagem e vícios diplomáticos que os Estados Unidos têm quando trata da América Latina. A relação com a América Latina, por parte dos Estados Unidos, ela tende a girar em cima de problemas: imigração ilegal, narcotráfico, corrupção,
fragilidade democrática, lavagem de dinheiro, etc. E esse é um problema grave, porque quando a China entra no jogo na região, a China traz uma agenda propositiva que acaba seduzindo vários países. E uma das razões que o Biden e o Departamento de Estado aqui em Washington deram uma atenção muito grande para a cúpula das Américas foi que eles enxergaram que ali é uma oportunidade de começar a seduzir de novo os países da região para que eles tenham uma relação melhor com os Estados Unidos. Então, em termos de assinatura, não saiu nada muito relevante nessa área, mas o que é muito importante que foi tratado nos bastidores foi o desenvolvimento de uma alternativa para a Rota da Seda chinesa. E essa alternativa patrocinada pelos Estados Unidos, o foco dela é acabar desembocando em linhas de crédito que poderiam ser oferecidas para o desenvolvimento de infraestrutura para escoamento de produção agrícola, mas também de infraestrutura em outras áreas de logística que, ao invés dessas logísticas ficarem atreladas à China, elas poderiam ficar mais amarradas para o lado dos Estados Unidos e criar, assim, uma balança de influência que para os Estados Unidos seria muito interessante na região. Interessante, Aragão. Agora, a gente tem um outro tema para analisar com você, que diz respeito à maior economia do mundo, a economia dos Estados Unidos. Nesta semana, inclusive, o CEO do JP Morgan alertou para um furacão econômico. Foi assim que ele disse que haveria um furacão econômico se formando na maior economia do mundo, fato que gerou até uma série de temores sobre uma recessão nos Estados Unidos. Qual a sua avaliação? Os Estados Unidos entrará em recessão e que tipo de impacto isso terá para o mundo e para o Brasil? Olha, um dos maiores, o principal item que preocupa pessoas do mercado financeiro, principalmente aqui em Nova York, é a imprevisibilidade. E o mundo está menos previsível possível por conta da guerra na Ucrânia, que nós não sabemos quanto tempo que isso ainda vai levar. Ao mesmo tempo, o processo de saída da pandemia não acabou completamente. Xangai hoje anunciou mais um lockdown em parte da cidade, que vai afetar milhões de pessoas e, consequentemente, a produção industrial. Tudo isso afeta a cadeia global econômica e, consequentemente, também afeta bastante os Estados Unidos. O risco de recessão ainda é longe, eu acho que por isso que ele usou o termo de furacão se formando e não furacão formado, e ele não foi tão agudo nessa certeza. Mas o que existe é um ambiente de temor, e o ambiente de temor, ele leva as pessoas a mudarem os hábitos delas, inclusive os hábitos de gasto. E muitas vezes acaba se tornando uma profecia autorrealizável, onde o comportamento temerário acaba acelerando aquele temor original. A inflação é um problema nos Estados Unidos, o preço do combustível é um problema grave nos Estados Unidos e, aparentemente, a alta dos juros para tentar conter com o aumento da inflação está chegando no teto, está chegando no limite. Obviamente, por se tratar do país que é o dono do dólar, os Estados Unidos têm uma vantagem grande que, mesmo imprimindo dinheiro, ele consegue conter que a inflação não dispare em comparação com outras moedas. E nós vimos isso acontecer muito durante o governo Trump. Mas não é a única alternativa. A alternativa é gerar um estímulo necessário para que a população volte a consumir sem medo e confiando na economia americana, desatrelada do que está acontecendo em outras partes do mundo. Muito interessante o ponto que você traz sobre a imprevisibilidade que aumentou, e isso acaba também trazendo um cenário adicional mais adverso. Eu preciso entrar com você no tema geopolítico, o impacto disso para o agro, antes da gente avançar para as eleições aqui no Brasil. Você há pouco mencionou a questão da guerra na Ucrânia. As suas atualizações, últimas informações indicam que a gente não terá um fim tão breve deste problema, deste conflito. Isso significa dizer que o mundo vai continuar com alimento em alta, com energia em alta, e como o Brasil se posiciona nessa nova geopolítica? Bom, realmente nós não temos indícios de que a solução na Ucrânia vai acontecer a curto prazo, até porque os objetivos dos dois lados eles não batem. E o que acaba afetando muito a cadeia global de alimentos, da parte energética é óbvia, pelo papel que a Rússia tem na produção de petróleo e gás natural. Na parte alimentar, é importante ver que vários países no norte da África, no Oriente Médio, na Europa, eram dependentes do trigo ucraniano. Então, nós temos países, por exemplo, como a Líbia, que mais de 40% do trigo que eles consumiam vinham da Ucrânia, e vários outros países do Oriente Médio tinham mais de 30% de dependência de trigo vindo da Ucrânia. Quando esse trigo ele some do mercado,
automaticamente isso começa a desencadear num processo, num efeito dominó que faz com que a alta dos preços suba em todos os lugares. Vários outros países, como a Argentina, por exemplo, eles acabam segurando um pouco o consumo doméstico ou a disponibilidade doméstica do trigo para poder exportar, aproveitando as altas no preço. Então, enquanto não há fim para a guerra ela vai continuar aprofundando o problema da alta do preço do trigo, da alta do preço do petróleo e vários outros problemas colaterais, como, por exemplo, o acesso a fertilizantes. Se na safra atual os fertilizantes eles estão garantidos por conta das importações que já ocorreram, há um problema para a próxima safra, para o ano que vem. E por que existe esse problema? Porque o limite de fertilizantes que a Rússia pode exportar é menor, e o que está acontecendo é que a China está comprando um grande volume de fertilizantes da Rússia, fazendo um estoque, e tudo indica, pelo que já foi visto em alguns casos na Argentina recentemente, de que eles, para garantir a produção da importação deles de determinados países, eles vão fornecer o fertilizante e embutir o valor disso no preço dos commodities, dos grãos que eles estão comprando e abater do preço dos grãos. Então isso vai criar um ambiente meio confuso no ano que vem e aumentando ainda mais a dependência que os países têm da China. E para finalizar esse ponto, que é algo muito interessante, nós estamos chegando num ponto onde as decisões agrícolas que impactam o Brasil, elas ocorrem mais em Pequim do que em Brasília. Isso é algo muito importante para ser visto. Esse é um ponto bastante polêmico que você está dizendo, que as decisões que impactam o mercado agrícola no Brasil estão sendo mais tomadas em Pequim do que no Brasil. Eu preciso que você, pelo menos rapidamente, explique por que você tem essa visão. Bom, porque o seguinte, a gente está num grau de dependência no volume da nossa exportação para a China, e a China, ao mesmo tempo, ela está traçando desde novembro do ano passado um plano para tentar diluir um pouco a dependência que ela tem de comprar grãos de determinados países. Há uma negociação em curso, por exemplo, com a Tanzânia para a compra de milhares de hectares para a plantação de soja dentro da Tanzânia. Por que a China quer isso? A China não quer depender exclusivamente do Brasil e de mais 2 países. A China quer, nos próximos 5 a 8 anos, ter 10, 12 países fornecendo tipos de grãos que eles consomem, e isso naturalmente diminuiria a margem do Brasil, aumentaria a margem de outros lugares, como da Tanzânia, e até baseado em pesquisas que eles estão fazendo, apesar de não ser um volume muito alto, de plantar também uma quantidade dentro da China. Isso tudo, por que é mais importante a decisão tomada em Pequim? Porque enquanto nós estamos aqui falando, Pequim está decidindo sobre esse futuro que pode acontecer a curto, médio, longo prazo, e se eles decidirem investir com mais foco em outro país, em outro processo, numa diversificação maior, nós aqui só vamos ficar sabendo quando o resultado já tiver feito. Essa é uma questão muito importante, inclusive essa é uma questão que deve entrar no debate eleitoral, que é o nosso próximo tema, né? As relações do Brasil com outros países do mundo, como essa agenda comercial diplomática deve ser pautada na visão de um governo, eventualmente de Bolsonaro, eventualmente de Lula, e aí eu entro no tema eleição com você. Para a gente, na sequência, analisar esse ponto aqui que você trouxe, quero começar do início. Como é a situação hoje do cenário eleitoral no Brasil? De fato, uma polarização entre Lula e Bolsonaro, ou você ainda ventila uma possibilidade de uma terceira via? Bom, a polarização ela é muito clara, e essa polarização ela vai se fortalecendo cada vez mais conforme nos aproximamos da eleição. Agora, isso não quer dizer que a terceira via está zerada. A cada dia que passa, as chances são menores. E agora, tudo pode acontecer num processo eleitoral, porque muita gente trata um processo eleitoral como uma maratona, mas, na verdade, você tem meses de preparação para uma corrida de 100 metros. Então, dependendo da forma como os candidatos chegam, eles podem ter um processo final mais impactante. Agora, a falta de preparo, a falta de tempo, a falta de estratégia, de unidade, prejudica a terceira via e fortalece a polarização, até porque o ambiente político no Brasil, ele é um ambiente político onde a unidade e o agrupamento dos eleitores se dá muito mais pelo que eles não querem
do que pelo que eles querem. Então, a rejeição de eleitores do Bolsonaro em relação ao Lula e do Lula em relação ao Bolsonaro é o que fortalece, no fim, as duas campanhas. Muito interessante. Agora diga pra gente as últimas notícias sobre a eleição no Brasil nesta semana, dando como um cenário base para a gente partir para a sua resposta, que a disputa esteja entre Lula e Bolsonaro. Bom, nessa semana a gente está vendo uma variação, vários tipos de pesquisa, tem uma variação muito grande. Agora, no fim, a diferença ela oscila entre 10, 8 pontos, 7 pontos, e nós vamos seguir vendo essa oscilação até iniciar o processo pós-julho. A partir de agosto, os dados vão se consolidar um pouco mais e a certeza daquele eleitor, na opinião dele sobre quem ele vai votar, vai se consolidar. E o que acontece é, quando o processo de campanha eleitoral na televisão e os debates começarem, isso vai acentuar ainda mais, e aí pode ser que o papel de um candidato da terceira via, por menor que seja o percentual dele, acaba influenciando muito no segundo turno, baseado no posicionamento que esse candidato vai ter em relação aos ataques. Se os ataques vão ser focalizados nos dois, ou se os ataques eles vão ser focados em um apenas, abrindo espaço para um apoio ao outro candidato no segundo turno. A gente está vendo imagens do ex-presidente Lula e nesta semana veio a público o que seria um esboço do programa dele de governo na área econômica. Alguns economistas mais liberais disseram que seria o fim do Brasil, ou seja, de novo a gente teria um grande problema econômico. Você acompanhou esses dados? Qual a sua visão? Bom, muitas das coisas que o Lula vem dizendo, obviamente eles trazem muito temor para vários economistas e para o mercado financeiro também. Quando ele fala, por exemplo, de revogar a reforma trabalhista, isso é algo extremamente complexo, porque volta para aquele ponto inicial. A imprevisibilidade é o maior inimigo do investidor. O investidor ele prefere uma notícia ruim à falta de certeza em relação a alguma coisa. Agora, o que pouca gente fala é que o Lula ele pode ter a ideia que ele quiser, mas ele não vai ter, nem se ele vier a ser eleito, ele não teria a força que ele teve no governo passado, porque ele não carregaria a força do PT no legislativo com ele. O Lula ele tem muito mais poder individualmente do que como um partido. Eu não vejo o Lula conseguindo colocar 80, 70 deputados do PT no Congresso que dariam margem para esse tipo de ideia um pouco complicada que ele quer, ou preocupante que ele quer colocar à frente. No fim das contas, ele seria obrigado a lidar com os mesmos partidos de centro que estão aliados ao governo hoje. E por isso, e eu acredito que o Lula sabe disso, para ele soltar o verbo e falar aquilo, pregar para o convertido em relação à reforma trabalhista e as ideias intervencionistas do Estado brasileiro em relação à economia, uma coisa é querer, que já é muito preocupante e traz imprevisibilidade para o investidor. Agora, executar isso é muito complicado quando você não traz um Congresso junto com você. E o PT não tem hoje a magnitude no Brasil que já teve há 20 anos. Muito bem, para a gente fechar, Aragão, gostaria de saber de você. Há pouco você mencionou uma preocupação com a alta concentração e dependência do agro no cliente China. Lembro ainda no início do governo Bolsonaro de algumas críticas de alguns membros do governo em relação à ditadura chinesa. Era assim colocado e na época o agro ficou muito apreensivo em relação a efeitos comerciais. Gostaria de saber se você tem um perfil de como seria a relação Brasil-China num governo Lula e num segundo governo Bolsonaro. Você tem um pouquinho menos de um minuto. Tá bom. Bom, o principal problema que eu vejo na política externa, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, é que ela é recheada de paixões e vontades e desejos, quando a política externa ela tem que ser extremamente pragmática. Você evita o uso de adjetivos em política externa, a não ser que seja algo extremamente impactante e visível. Se o Brasil ele tem uma relação com a China muito importante, não precisa falar bem, não fala sobre a China. E mesmo assim, se o Brasil quiser se posicionar fortemente contra a China em alguns pontos, o Brasil pode fazer isso nos fóruns corretos, porque a China também, por enquanto, depende do Brasil na compra de grãos.
Agora, tudo que é feito com pragmatismo e equilíbrio, tanto em relação à China quanto em relação aos Estados Unidos, acaba trazendo uma moral maior, um peso maior para aquilo que é dito pelo Brasil, porque muitas vezes o silêncio acaba sendo melhor do que o uso de adjetivos. Sei que a nossa audiência quer uma última resposta sua. Nesse momento, há um favorito na disputa à cadeira presidencial para a eleição deste ano, ou é muito cedo? Acho que é muito cedo, muito cedo. Semana que vem tudo pode mudar. Tudo está mudando muito rapidamente. Quero te agradecer demais, Aragão, pela presença. Foi um prazer te receber e fica aqui o nosso convite para você voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você e a gente segue em frente. A agenda verde europeia continua avançando, mesmo com os desafios energéticos e alimentares gerados pela Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. Informações de adidos agrícolas do Brasil em Bruxelas indicam que, em julho, o Comitê de Meio Ambiente do Parlamento Europeu deve publicar a versão final da legislação sobre controle de produtos com origem em áreas desmatadas. E logo é esperado que o texto vá para a votação no plenário. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar, conversa conosco. André, do que se trata essa legislação, hein? O principal requisito ali é um requisito de rastreabilidade. O europeu quer que cada navio que saia do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, no caso da soja, né, do Paraguai, esse navio, esse carregamento tem que vir com a origem perfeitamente conhecida. Então, para cada navio que eu mando para a Europa de soja ou de farelo, eu vou ter que comprovar lá atrás as áreas onde a soja foi plantada, comprovar com dados de coordenada geográfica e comprovar que na minha cadeia de custódia, ou seja, do começo lá do produtor até chegar no navio, eu sei que esse produto não foi misturado com outros produtos. E essa rastreabilidade que você menciona, a rastreabilidade exigida, ela será apenas para áreas de desmatamento, seja ele legal ou ilegal? Eles estão exigindo rastreabilidade para todo mundo. Só que se o produto, se a origem do produto, a coordenada geográfica de onde a soja veio, está numa região considerada de alto risco de desmatamento, essa rastreabilidade tem um grau de complexidade. Se a origem veio de uma soja de região de baixo risco, a rastreabilidade tem uma complexidade menor. Então, só para dar um exemplo, se eu tiver exportando um navio pelo porto de Itaqui, no Maranhão, com soja que veio do Mato Piba, certo? Há elevadas chances do europeu considerar municípios do Mato Piba como municípios com alto risco de desmatamento. Então, eu vou precisar comprovar a origem de um jeito. Agora, se sair um navio de Santos, por exemplo, com carga originada no sul, não com carga originada em Mato Grosso, porque Mato Grosso também pode gerar a mesma discussão. E o sul do Brasil for considerado de baixo risco, então a exigência de rastreabilidade, toda a documentação que tem que acompanhar a carga vai ser simplificada. Agora, a obrigação de você dizer que conhece os polígonos, a origem com coordenada geográfica de onde veio a soja, isso vai valer para todo mundo, inclusive para os americanos. Pois é, inclusive para os americanos, você disse. Quais são os impactos que a gente vai ter na cadeia de soja, na sua avaliação? O navio que vai para a Europa é um navio descomoditizado, ele é só europeu. Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar que você tem um navio que está atracado num porto que vai levar carga para a Europa, certo? Ele não vai poder ter várias origens. Por exemplo, imagina um terminal portuário grande que ele forma um navio com 2 ou 3 fornecedores, com 2 ou 3 tradings. Ele pega um volume de uma trading, coloca no porão do navio, pega um volume de uma outra trade de outra trading. Esse tipo de coisa dá muita eficiência na nossa logística. Tá? Para o europeu, para o navio que vai para a Europa, essa carga que veio da primeira trading tem que ter a origem comprovada, a carga da segunda trade tem que ter origem comprovada, a terceira também. Então vai dificultar você fazer essas operações de pools, por exemplo. Tá? E vai perder eficiência na nossa logística e o custo vai aumentar, por isso que eu disse que certamente esse custo vai se refletir lá para o preço da soja na Europa.
Bom, se esse custo vai se refletir para o preço da soja na Europa, a gente pode concluir que isso significa, então, que o Brasil pode ter alguma condição de exportar menos soja para a Europa em função de todas essas exigências colocadas com o avanço dessa agenda verde por lá, André? Eu não sei te responder precisamente, porque eu hoje vejo que para o tipo de escala que a gente tem, se mantidas as exigências da forma como eles estão colocando, nós corremos o risco sim de ter dificuldade de atender todo o mercado europeu no início de 2024. A cadeia de suprimento vai ter que se adequar, vai ter que mudar algumas práticas, os custos de logística para o exportador vão aumentar e isso vai se refletir certamente em maior custo para o europeu. Aí o próprio europeu, com maiores custos, porque esse não é um custo que eu vou repassar para o produtor, não existe isso, tá, Kelly? Esse é um custo que tem que ser embutido no preço do produto que ele vai comprar lá. Então, há também esse risco da soja brasileira, da soja americana, a soja como um todo ficar mais caro para o europeu. E aí isso gera, em geral, se o preço sobe, você gera problemas de demanda. E o que a Biov, por exemplo, está fazendo para tentar resolver essa questão para não ter esse problema de demanda? Nós estamos ainda trabalhando para flexibilizar essas exigências de rastreabilidade. Tá? A gente fez toda uma análise técnica disso, levamos para o governo brasileiro e, claro, as empresas, as associações que estão na Europa, que são importadores, estão trabalhando lá também. O nosso principal papel agora é mostrar essa perda de eficiência na logística e o risco da Europa não conseguir se abastecer, tá? Como forma de fazer com que eles simplifiquem essa rastreabilidade. Então, você acredita que até o fim deste ano é possível que essa lei europeia que tem essa questão da origem dos produtos de áreas de desmatamento, ela já esteja em vigor, ela já seja aprovada em plenário, trazendo repercussões aqui para o agro do Brasil já a partir dos próximos anos, André? Ela já estará aprovada, então ela vai entrar em vigor, vamos falar assim, tá? Eu enxergo que o ano de... vamos lá. Sancionada, vamos falar assim, sancionada essa lei em 2022, tá? As obrigações que ela traz entrarão em vigor a partir, na minha visão, de 2024. Então, 2023 é um ano de adaptação das empresas para elas se prepararem para atender esses requisitos da lei, porque essa lei... os requisitos dela atuam, vamos dizer assim, caem principalmente sobre os exportadores. Muito obrigada, André Nassar, por todos os esclarecimentos. André, que é presidente da Biov, a gente agradece pela presença. E antes de encerrarmos, eu tenho um recado para você. Olá, produtor de soja. Às vezes a gente fica com receio de apostar em novidades e ter algum prejuízo, não é mesmo? Mas eu gostaria de te apresentar uma novidade no mercado que tem resultados comprovados na eficiência para proteger as lavouras de soja. Eu estou falando de Romeu, o fungicida biológico da Yara com modo de ação inédito no Brasil, que traz alta tecnologia para ativar as defesas da soja contra a ferrugem, fortalecendo o metabolismo da planta e a deixando mais resistente. Para comprovar a eficácia de Romeu para você, nós realizamos testes em 220 áreas diferentes no Brasil, envolvendo mais de 10 mil hectares. Repare só nos resultados. Tivemos um incremento médio de 15% no controle de ferrugem asiática e incremento médio de 5% da produtividade geral das áreas tratadas com o Romeu. Impressionante, não é mesmo? Comprove você também a ação de Romeu na sua lavoura. Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela e conheça essa e outras soluções inovadoras da Yara. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida.